Fala, família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E nesse vídeo de agora à noite vamos fazer uma espécie de resumo das principais notícias que circularam envolvendo o nosso Vasco da Gama, né? A primeira delas foi agora há pouco anunciada a contratação do volante Michel, pertence ao Grêmio e atuou no último Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. O jogador vai chegar por empréstimo de uma temporada. Tem também notícias envolvendo a atual diretoria do clube, que durante a tarde foi noticiado aí um pedido de prisão dos membros da diretoria atual, presidente, vice-presidente, diretor financeiro, e logo depois, no finalzinho da tarde, o Tribunal Superior do Trabalho acabou revertendo essa decisão. Vamos falar também sobre a Record, que conseguiu aí os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Ainda não havia pago, mas agora começou o pagamento das cotas de TV, e pasmem, em duas parcelas e míseras parcelas, né? Então a gente vai falar sobre esses assuntos, mas antes de tudo quero te pedir, tá assistindo o vídeo pela primeira vez, tá assistindo o canal Sociedade Malta pela primeira vez, se gostar, deixa o like, se inscreve também, você não paga nada por isso. Ativa aí o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que a gente subir um vídeo novo. E se quer ajudar o canal, compartilha, leva esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram. E aí nos ajude, caso possa, se tornando membro do canal e nos ajudando a manter esse projeto aqui de pé, beleza? Nesse botãozinho Seja Membro, você pode clicar e escolher o seu plano de contribuição. Não tem como se tornar membro do canal? A gente vai deixar o Pix aqui do canal para você ajudar da forma que bem entender, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, a gente começa o vídeo de hoje falando sobre essa manchete negativa, né? O Vasco hoje foi citado através de uma decisão do Ministério Público do Trabalho, onde na decisão do Ministério Público do Trabalho pedia-se a prisão de membros da atual diretoria. O presidente Jorge Salgado, o vice-presidente geral, o senhor Carlos Osório, e o diretor financeiro, o senhor Adriano Mendes, foram citados ali pela procuradora do Trabalho, Vivian Brito Matos, através desse documento que está aparecendo aí na sua tela, né? Assim sendo, requer este órgão ministerial com urgência a substituição da multa fixada na decisão liminar deferida para o caso de descumprimento da ordem judicial pela imediata comunicação às autoridades competentes, Polícia Federal e Ministério Público Federal, ante a configuração do crime de desobediência cometida pelo presidente, vice-presidente e diretor financeiro do Clube de Regatas Vasco da Gama, nos termos do artigo 330 caput do Código Penal, dado que patente o descumprimento da decisão judicial da reintegração. Essa situação se deu aí por conta da demissão que o Vasco fez de 186 funcionários sem pagar as devidas multas e verbas rescisórias. O Vasco teria 10 dias para fazer os pagamentos, não o fez. Havia determinação da Justiça para que o Vasco reintegrasse os 186 funcionários. O Vasco não fez, acabou recorrendo por pelo menos ali 3 vezes, não conseguiu reverter a situação e acabou sendo aí realmente obrigado a reintegrar. Passou o prazo da reintegração e a procuradora Vivian Brito decretou aí um pedido para prender, né, as pessoas envolvidas, responsáveis, né, como o senhor Jorge Salgado, Carlos Osório e Adriano Mendes, por desacato, né, por desobediência, né, nem desacato, desobediência ao descumprimento da decisão judicial de reintegração. Ali no pedido também, a promotora pede o imediato bloqueio cautelar de numerários, receitas e demais fontes da renda do clube, né? E também ali citava algumas cotas de TV, verbas que o Vasco teria a receber, por exemplo, de confederação, na CBF, de verbas relacionadas a direitos de transmissão como Record e TV Globo, né? E também vendas de atletas, como foi citado aí a venda do jogador Thales Magno. Esses valores bloqueados a fim de, claro, pagar as verbas decisórias de quem foi demitido. Ruim isso tudo, né? Muito ruim. Mas aí o Tribunal Superior do Trabalho acabou revertendo, né, suspendendo
essa decisão de reintegração dos 186 funcionários. A informação é do vascaíno.net, do Fábio Torres, né, que acabou soltando a informação de que o TST suspendeu a reintegração dos 186 funcionários demitidos. Diz o seguinte: a questão envolvendo os funcionários demitidos do Vasco segue gerando muita repercussão na torcida e no âmbito judicial. A última decisão que chegou é favorável ao presidente Jorge Salgado. O Tribunal Superior do Trabalho resolveu suspender a reintegração dos funcionários demitidos, né? Diz o seguinte: ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do artigo 13 do RIC-GJT, defiro parcialmente a liminar requerida para conceder efeito suspensivo ao agravo regimental no mandato de segurança. Cita aqui o número do mandato, com a consequente suspensão da ordem de reintegração até que ocorra o exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente para o exame do respectivo agravo. Então o que vai acontecer aí é que será julgado o mérito dessa matéria, né, dessa questão pelo tribunal, até que o Vasco vai ganhando tempo aí para poder pagar essas verbas rescisórias. A verdade, eu como torcedor, eu já quero que o clube resolva essa situação. Nós estamos falando de pessoas que foram demitidas, que dedicaram anos, né, das suas jornadas profissionais em prol do clube, né, e convivendo com salários atrasados. Pode ter aí, muitos torcedores falam nisso, podem ter aí funcionários que nem pisavam no clube, que de alguma forma usavam o clube como cabide de emprego. Pode ter, pode ocorrer. Como também pode não ocorrer, pode ser que essas pessoas demitidas aí serviram de fato o clube. Mas independente se serviram bem ou mal, ou se não serviram o clube, o que vale ressaltar é que o Vasco, após decidir demitir as pessoas, tem que cumprir a lei, tem que pagar aquilo que é de direito. Cumprindo bem seus papéis ou não, esses funcionários merecem receber aquilo que é de direito. E o Vasco não pode fugir da responsabilidade de pagar. Não pode. E que se cumpra a decisão judicial. Não é isso que essa diretoria atual falou desde que começou uma batalha judicial das eleições? Que se cumpra a decisão judicial, então que cumpre-se a decisão judicial de pagar aquilo que se deve, principalmente relacionado a pessoas que prestaram serviço ao clube. Isso é uma vergonha. Tem que pagar. Tem que pagar. Pega esse dinheiro do Thales e reserva uma parte para pagar esses recursos, para pagar essas verbas e multas, porque o Vasco já está aí realmente sendo multado por não ter cumprido ali o prazo de pagamento ali dos 10 dias. Então, resolva. Bom, e por falar em cota de TV, como foi citado aí, né, bloqueio de recebimento de cota de TV, a Record, que ainda não havia começado os pagamentos em relação aos direitos de transmissão, começou a fazer. A Record vai pagar em 2 parcelas o direito de transmissão da TV aberta. E pasme, não chegou a um montante nem de 2 milhões de reais. Juntando todos os clubes, não chegou a 2 milhões de reais. É um fracasso total esse campeonato carioca organizado pela FERJ, né? Perdeu o contrato com a Globo por uma briga entre Flamengo e Globo. A situação ficou favorável para uns e para muitos não. Botafogo, por exemplo, que foi citado na matéria dada, vai receber esse pagamento em 2 parcelas, a primeira em maio e a segunda em junho. A primeira de 72 mil, a segunda em junho de 200 e poucos mil reais. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Juntar todos os clubes e você não pagar nem 2 milhões pelas cotas de TV aberta. Os horários dos jogos, os dias do jogo nem se fala, né? Pouco atrativos, sábado, terça, domingo, fora de horário, né? Por que não fez um campeonato organizado ali com a cultura, com o costume do que a população já estava acostumada a ver, né? A assistir. Quiseram inventar ali de acordo com as programações da TV e acabou não sendo nada atrativo. Fora que venderam pacotes aí de pay-per-view, que foi um fracasso também, que inclusive comprometeu aí, segundo a FERJ, não houve arrecadação suficiente para pagar as premiações. Uma vergonha, um campeonato realmente que merece o que nós tivemos aí, né? Um esvaziamento total. Ninguém deu importância para o campeão, ninguém deu importância para a Taça Guanabara, para a Taça Rio, ninguém falou nada do campeonato carioca nas mídias, né? A não ser falar criticando, né? Falar mal. Então, que fica o ensinamento aí para esse próximo campeonato.
Detalhe é que é o seguinte, a Record conseguiu o direito de transmissão para os próximos 2 anos, ou seja, 21 e 22. Nesse campeonato de 2021, a despesa com cotas vai ser de 11 milhões e para 2022, pouco mais, algo em torno de 15 milhões é o que a Record vai pagar para transmitir o Campeonato Carioca. Ou seja, novamente, se os clubes aderirem a esse formato, tomarão prejuízo mais uma vez. Tem que sentar, discutir e ver como cada clube vai ganhar, né? E detalhe, não aceitar os prejuízos que foram impostos aí de forma surpreendente, como por exemplo não receber premiações. Fica aqui a minha opinião. Deixa sua opinião aí nos comentários, o que você acha a respeito disso tudo, né? Agora vamos falar da principal notícia do vídeo, né? O Vasco contratou o volante Michel, de 31 anos, que pertence ao Grêmio e foi contratado por empréstimo até o final da temporada. Michel vem de lesão, é um jogador que tem problemas no joelho, tentou aí fazer alguns tratamentos ano passado, mas não conseguiu, então teve que operar, operou ali no mês de agosto e não atua desde fevereiro de 2020. É um jogador que está aí há mais de um ano se recuperando sem pisar em campo para atuar. Jogador que já foi campeão diversas vezes pelo Grêmio, foi campeão inclusive de Recopa, foi campeão da Libertadores, campeão estadual, inclusive agora nesse último final de semana estava no elenco, que foi campeão estadual, mas não joga há muito tempo. É verdade que o volante é versátil, é um jogador que atua em diversas posições. Quando esteve, por exemplo, emprestado ao Fortaleza, com o Rogério Ceni no comando do time nordestino, o Michel atuou como zagueiro, em grande parte das vezes que esteve em campo, né? E aí já mostra que o jogador tem realmente algumas funções interessantes. Eu penso o seguinte, jogador tem uma certa experiência, tem versatilidade, pode jogar como zagueiro, como volante, é um jogador que tem um bom passe, que pode atuar até como lateral esquerdo, que é uma das carências desse atual Vasco, mas me preocupa a questão clínica. Será que esse jogador chega para jogar no Vasco da Gama ou chega ali para tentar recuperar, né, o seu momento, o seu futebol, ou já chega realmente ali recuperado 100% clinicamente para poder retribuir em campo, né? Essa é a minha preocupação, porque se você pegar, por exemplo, as contratações de Marquinhos Gabriel, que já tinha um histórico de departamento médico por onde passou, se você pegar o Rômulo, né, que não atuava desde dezembro, chegou no Vasco e nas primeiras partidas que já foi disputar, já foi para o departamento médico. Se você pegar, por exemplo, o Michel, que vem de lesão no joelho, que não atua desde fevereiro de 2020, se chegar para de repente disputar 2 partidas, 3 não, aí não vai ajudar. Aí começa a comprometer o planejamento, que é justamente subir o Vasco para a primeira divisão. Então a minha preocupação é essa. O jogador tem números interessantes, é um jogador que é participativo quando está em campo, é um jogador que realmente tem ali números impressionantes em relação à recuperação de bolas, desarmes, interceptações. É um jogador que não costuma errar muitos passes, é um jogador que tem um passe longo interessante, mas a questão clínica me preocupa, né? Me preocupa muito, porque a gente vai disputar uma Série B que, se você analisar, é muito contato físico, muitas divididas, o jogo é truncado, né? Tem as viagens, pouco tempo de recuperação, a gente ainda vive um ano de pandemia, você vai ter um intervalo curto entre um jogo e outro, a recuperação pode ficar comprometida e esse excesso de minutagem dentro de campo pode prejudicar mais uma vez aí a lesão, que na época foi por cartilagem, né? O jogador tinha problemas nas cartilagens do joelho e acabou operando, né? Fazendo uma cirurgia, uma artroscopia para poder voltar a jogar futebol. Então me preocupa isso, né? Nós já tivemos recente o Rômulo no departamento médico e agora que está voltando a jogar bola, e a gente vai enfrentar, por exemplo, 2 meses aí de partidas aí pelo menos 2 vezes na semana. A gente já começa o Campeonato Brasileiro aí jogando pelo menos 2 jogos por semana e é desgastante, então me preocupa. O que você acha, né? Eu acho que se tiver em condições clínicas aí é um reforço interessante, porque é versátil, é experiente e também é um jogador que funciona ali como cão de guarda. O Vasco hoje não tem esse cão de guarda no elenco principal. Talvez ali o Bruno Gomes, mas ainda é muito jovem, parece que ainda não engrenou, né? Não tem futebol ainda para ser titular absoluto.
E tem o Matias Galarza, que quando atua naquela função costuma incomodar bastante ali no quesito marcação. Se tiver bem clinicamente, acho que foi um ponto dentro. Mas se ainda tiver essa desconfiança, como por exemplo a gente já teve com algumas contratações, eu acho que foi uma bola fora. Deixa a sua opinião, deixe seus comentários aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, enfim. A gente vai ficando por aqui. Fica na paz, fica com Deus e até mais.